Ministério da Justiça de Lula aciona os Estados Unidos e a Interpol por extradição do Alan dos Santos. Influenciador bolsonarista é considerado foragido desde que foi ordenada sua prisão preventiva em 2021. Reportagem aí do Guilherme Seto. O Ministério da Justiça de Luiz Inácio Lula da Silva procurou o governo dos Estados Unidos e a Interpol em Lyon, na França, com o objetivo de acelerar o processo de extradição do influenciador bolsonarista Alan dos Santos, que está no país desde 2020. Até o momento, a pasta de Flávio Dino fez um primeiro contato de aproximação. Alvo de apurações que tramitam no Supremo Tribunal Federal sobre a existência de uma milícia digital para atacar a democracia e as instituições, Alan é considerado foragido desde que foi ordenada a sua prisão preventiva no inquérito das fake news em 2021, a pedido da Polícia Federal. No governo Jair Bolsonaro, houve suspeitas de uma falta de empenho para obter a extradição do influenciador digital. Mensagens interceptadas pela Polícia Federal mostraram que o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, ofereceu ajuda a Alan para deixar o Brasil. Da Interpol, o governo brasileiro espera a inclusão na lista de procurados. A entidade, que reúne representantes das polícias de cerca de 200 países, segura pedido do STF para colocar Alan dos Santos na chamada difusão vermelha desde o ano passado. Em 2021, após a ordem de prisão, o Brasil acionou os Estados Unidos por meio do DRCI, o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional, e enviou o pedido à Interpol para inclusão na difusão vermelha. Em geral, a inclusão ocorre de maneira célere, o que não ocorreu dessa vez de forma inédita, segundo a Folha de São Paulo. Como a Polícia Federal representa o Brasil na Interpol, é por meio dela que os pedidos com base em decisões judiciais chegam à Interpol. Em novembro de 2022, reportagem do site Metrópolis mostrou que o ministro Alexandre de Moraes do STF determinou o cancelamento do passaporte de Alan, deixando sem documento de identificação válido nos Estados Unidos. E o Alan dos Santos esteve naquelas manifestações violentas contra os ministros do Supremo em Nova York. Eu tenho algumas fontes que conhecem os empresários e os políticos que financiaram esses caras de extrema-direita e tem uma informação importante para compartilhar para vocês. E peço para vocês superchats para a gente continuar esse trabalho muito necessário. Obrigado aí, Paulo Marques. Pingo a favor da democracia pela equipe do FD, da Folha Democrata. Muito obrigado, queridos. Mandem superchats que é bastante necessário. Pedro, você acha que tem como essa gente ser extraditada agora? Segundo a minha fonte, vai rolar prisão, gente. Vai rolar prisão por um fato muito simples. Na CPMI das fake news, e eu li a minuta final da CPMI das fake news, muitos dos financiadores do Terça Livre eram assessores do Eduardo Bolsonaro. Era gente do Alan dos Santos recebendo dinheiro público. Eu estou tentando apurar melhor essas informações, mas o que essas fontes andam me falando é que, através dos assessores do Eduardo Bolsonaro, o Alan dos Santos pode dançar legal, e também pela celeridade aí na decisão de extradição justamente dentro da Interpol. Então, eu acho que a gente vai ter uma surpresa em breve, vai ser algo muito interessante ver. O Alan dos Santos, ele é um grande problema na comunicação brasileira e justamente também na própria comunicação bolsonarista. Ele é um ex-padre que foi influenciado pela extrema-direita católica espanhola. Tem uma matéria muito boa do Leandro Demore sobre isso. Virou discípulo do Olavo de Carvalho e ele faz o que a gente chama, ele começou pela comunicação nas redes sociais, de uma comunicação amadora. Essa comunicação amadora do Terça Livre, do Alan dos Santos, foi uma pedra fundadora do estilo de comunicação bolsonarista que a gente vê em todas as redes deles, que são pessoas mal formadas em jornalismo, não sabem coisa nenhuma sobre investigação jornalística, e é uma mídia especializada em fazer difamação e ataques. Não existe apuração jornalística no Terça Livre. O Terça Livre era uma cloaca que funcionava 24 horas a serviço, sobretudo, do Eduardo Bolsonaro, que frequentava a casa do Alan dos Santos em Brasília, e quando esse uso de dinheiro público ficou muito explícito, ele teve que fugir.
E muito próximo também do próprio Jair Bolsonaro. Quando o Jair Bolsonaro não conseguia recorrer à Jovem Pan, quando ele não conseguia recorrer aos seus apaniguados na mídia tradicional, ele recorria a esse sistema de comunicação bolsonarista. Ele foi seminarista, exatamente, Marcelo Moreira. Eu estava com seminarista na cabeça, eu falei padre. Ele foi seminarista. E aí, justamente, ele era a cabeça dessa comunicação bolsonarista. Ele sabe tanto de jornalismo quanto o Olavo de Carvalho de filosofia. Ele subverteu, né? O objetivo do Alan dos Santos, gente, era destruir o jornalismo profissional.